Parabéns! Que bela que vocês fizeram hoje! Estou muito feliz com a desgraça que acabei de assistir. Com mais esses 2 pontos, somamos agora 4 pontos ridículos que o Santos Futebol Clube perdeu em sua própria casa contra times que podem sim brigar contra o rebaixamento. Muito bom, parabéns. Acho que assim, é esse tipo de postura que a gente fica, esperançoso para a temporada de 2021. Oi, amigos, tudo bom? Se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e muito obrigada por sermos 40 mil inscritos hoje, 40 mil maravilhosos inscritos dedicados, inscritos com vontade de pertencer ao canal, sabe? Essa coisa, vontade, que hoje que a gente não viu muito no jogo do Santos. Como eu falei, se vocês pegarem hoje o meu vídeo contra o Juventude, colocassem no jogo de hoje e só mudasse o título, a gente poderia estar falando basicamente do mesmo jogo. Porém, eu classifico hoje como muito pior como o Juventude, porque contra o Juventude era um time numa formação, era um time ainda entendendo seu posicionamento, era um Diniz também colocando mais peças, testando, fazendo algum tipo de coisa, alguma coisa diferente. Hoje não. Hoje é um Santos que passou por um Fluminense bom, por um São Paulo e por um Galo jogando de maneira brilhante. Também teve o jogo do Grêmio. Então, assim, eu classifico hoje um jogo muito pior, uma derrota pro Santos esse ano. Foi um Santos bagunçado, foi um Santos ineficiente, foi um Santos preguiçoso, coisa que a gente não tá vendo nas últimas partidas. Algumas peças deram certo, a gente tá esbarrando numa insistência do Diniz absurda com alguns jogadores. Se a gente vai falar, com o clássico imparcialmente santista, vamos falar de trás pra frente, todos os jogadores. Gostei da partida do João Paulo, até tiveram umas bolas que ele ficou totalmente enrascado, impedido ou não, o João Paulo tá conseguindo tomar boas decisões, não tá sendo estabanado, não foi culpa dele, nada do que aconteceu hoje, nenhum erro do João Paulo crasso que a gente falava, caramba, João Paulo está maluco. Acho que em termos de zaga, não achei como classifico ruim, não. O jogo tanto do Luan quanto do Luiz Felipe, o Luan teve aquele desarme maravilhoso, mas eu classifico como muito ruim as alterações do Diniz perante a zaga. Pra mim, beira o nojento, o podre, você tirar o Luiz Felipe em jogos que ele tava jogando pelo menos bem, de maneira regular, e aí você tira o Luiz Felipe e coloca o Maddison, finalmente, aí você põe o Maddison na zaga. O Maddison é bom de cabeça, o Maddison é alto, o Maddison pode também aparecer na zaga adversária para tentar marcar, mas assim, com o Sport cada vez chegando mais. O Sport se propôs hoje a jogar exatamente como a Juventude. É um problema do Sport? Não. Ele se propôs, ele criou sua proposta de jogo tática e fez exatamente isso. Não foi um jogo ruim do Sport. Ele fez exatamente a sua proposta. Se você colocar nos dois papéis, o Sport melhorou e o Sport jogou muito melhor do que o Santos. Porque a proposta do Santos, a gente não viu 10% do que a gente gostaria de ver. E o Sport jogou igual a Juventude. Agora eu te pergunto, todo time que vai vir na Vila vai jogar assim e a gente vai empatar de 0-0 todos os jogos. Independente do tamanho do time, independente do Santos. Então, assim, não dá pra fazer esse tipo de situação que o Santos começa bem, fica lá seus 15 minutos agressivo, não consegue sair, abrir o placar e morre. Foi assim que aconteceu hoje. Foi assim também que aconteceu contra o Juventude. Nas laterais, o Pará fazia um jogo mais ou menos, não estava tão ruim como a gente já viu. Teve aquele erro absurdo do Pará também, foi uma das melhores chances do Sport. E o Felipe Jonathan, por outro lado, também não fazendo uma boa partida. Mais uma vez, os laterais do Santos indo muito mal. E mais uma vez, o Diniz insano. Então, você tira os dois, mas você me coloca Jean Mota de um lado e Venuto do outro? Cara, hoje eu acho que o Diniz mandou muito mal. Muito mal. Eu detesto improviso sem necessidade. Eu detesto. O Jean Mota tá jogando de maneira muito simples e jogando até que bem de segundo volante. Aí você manda ele pra lateral. E aí você pega o Venuto, um cara que não tem aproximação nenhuma da torcida, que a gente sabe que foi uma bagunça a chegada dele no Santos, que a própria torcida do Sport, que foi de onde ele veio, tem vídeo aqui no canal do Felipe Lunazzi, fala que a torcida do Sport detesta ele, porque ele não fez nada, e ele me coloca um cara baixo de lateral direita, sendo que o Maddison tá na zaga. Então o Maddison na zaga com o Danilo Bosa no banco, e o Venuto de lateral direita, sendo que você poderia estar jogando com o Maddison
Você me tira o Luiz Felipe, coloca o Giamota na lateral. E cadê o diacho do Moraes? Por que esse cara não joga? Por que esse cara não entra? Foi contratado pra quê? Cara, hoje o Santos foi uma bagunça, uma bagunça. E no meio de campo totalmente ineficiente. Não acho que foi um jogo ruim do Camacho. Ele até teve uma outra enfiada de bola interessante. O Giamota tava fazendo um jogo ok, depois foi voltado pra lateral. E o Pirani não dá. Infelizmente precisa de uma outra situação. Eu entendo, é um período de desenvolvimento do Sanches ainda, mas é outro nível você ver o Sanches em campo. O Sanches foi o único cara que jogou um pouco melhor hoje. Ele muda o panorama do Santos. Ele entra, e assim, ele entra, pegou a braçadeira. Então me dá essa braçadeira parar, que eu vou mandar nesse jogo agora. O Sanches mais uma vez entrando bem em campo, querendo esse jogo, querendo a partida. Não tem como a gente não mostrar e não falar da falta que o Marinho faz. O Marinho é o craque do time, é o cara decisivo. Naquela última bola de falta, a primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, se eu tivesse o Marinho. Porque você teve um ataque que não funcionou. Trocou, né? Você troca o Marcos Guilherme de lugar, ele não funcionou hoje. Lucas Braga muito mal, Lucas Braga tropeçando na bola e Caio Jorge quase não apareceu. A única coisa que você tem muito mais do Caio é que eu sempre falo, ele volta bastante, ele ajuda também a marcação. Mas hoje o ataque não funcionou de maneira nenhuma. E mais uma reclamação minha. Como que você altera tudo isso no ataque e deixa o Ângelo no banco? Então assim, pra mim, o Danilo Bosa no banco, o Ângelo no banco, e você tá jogando com o Maddson de zagueiro, o Giamota de lateral, o Venuto de outro lateral, aí você coloca o Marcos Leonardo, que... Cara, faz muito tempo que o Marcos Leonardo não entra bem. A diferença entre Caio Jorge e Marcos Leonardo é um abismo hoje. Por mais que eles tenham idade muito parecida, o Marcos faz tempo que ele não joga um bom jogo. Não gostei do que o Diniz fez, coloco na conta do Diniz sim o jogo de hoje, porque era um Santos que dava para ter jogado muito mais simples do que apresentou. Foi um Santos que jogou muito mal, a gente não teve nenhum destaque, acho que o médio destaque que a gente tem é o próprio Sanches. Foi um Sport que se dedicou a jogar sua proposta tática e foi muito superior ao time do Santos, que vai lembrar desses 4 pontos até o fim do campeonato. Só lamento. Hoje o jogo foi uma palhaçada, desnecessário a gente perder aí a nossa quarta-feira assistindo essa nhaca, porque realmente o time também não mereceu ganhar. Se ganhasse seria por um golzinho, mais ou menos, um chute de fora da área que ia bater em 3, 4 pessoas e entrar no gol, como foi, né, mesmo o chute do Caio Jorge, que foi quase um gol do Santos. Mas esse time de hoje não me anima. E precisa arrumar, porque senão todos os times vão jogar assim na Vila Belmiro. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!